Boa tarde a todos. Quero trazer nesta oportunidade mais um vídeo pelo portal Ciência e Luz, onde pretendo dessa vez abordar um assunto simples, atualizado, mas de suma importância a respeito da igreja. Não da sua igreja, seus movimentos, mas da igreja em si. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para alguns minutos nós abordarmos alguns versículos, algum assunto dentro do que eu pretendo trazer sobre a igreja. A posição da igreja, na visão que eu quero abordar, a posição da igreja com relação ao mundo atual. Como a igreja está se comportando, como deve se comportar. Não quero dizer, mais uma vez, que não pretendo de forma alguma concluir, dar uma definição total no assunto, porque é muito vasto, mas quero trazer uma parcela de ajuda naquilo que estiver no meu alcance e contribuir. Então, gostaria de contar com a vossa atenção até alguns minutos no final, até o final deste vídeo, simples, e ali nós estaremos fechando o assunto e espero que haja uma boa compreensão daquilo que eu pretendo trazer. E gostaria também de poder vitorioso da igreja na terra. Que poder é esse? A igreja possui realmente esse poder? É o que nós pretendemos ver em alguns minutos nesse assunto aqui, nesse vídeo, sobre esse poder fantástico, vitorioso. Não é um poder assim com possibilidade de derrota, não. É um poder vitorioso, ele já entra vitorioso. Mas é uma vitória que ela não se propõe a ser estática. É uma vitória que tem que ser dinâmica, tem que ter uma ação para que se consiga o ápice dessa vitória. Então, eu quero mostrar que a igreja, que os crentes, ele tem autoridade aqui na terra. Não é uma autoridade de polícia, de deputado, senador, presidente, não. São coisas mundanas isso aí. A autoridade do crente é a autoridade espiritual que o Senhor deu para a igreja no seu conjunto. É isso que nós pretendemos ver e eu gostaria de contar com vossas orações e vossa atenção. Então, gostaria de trazer que a igreja, como organização visível, a igreja que a gente vê, igreja Batista, Assembleia, etc. tal, ela aqui na Terra é a igreja visível, como já falei no outro vídeo. Nem sempre a igreja visível é a igreja invisível. Pode não ser, mas aceitando-se que a igreja visível seja ao mesmo tempo a igreja invisível, ela tem como segurança o poder protetor do Senhor Jesus aqui na terra. Sim, senhor. A igreja ela não é um órgão que depende da proteção do pastor, de algum irmão forte que tem autoridade. A igreja não depende de outro homem. A igreja depende do poder daquele que é realmente o dono da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse da outra vez, nós, ministros da Palavra de Deus, pastores e etc., somos pessoas que o Senhor colocou para apacentar as ovelhas, para cuidar da igreja como pessoa, como templo, guiá-las pelo verdadeiro caminho.
Mas o poder, esse poder é um poder que vem do alto e não do homem. Então nós temos em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma segurança importante, porque as portas do inferno não terão o poder de deter a palavra de Deus. A igreja do Senhor, quando ela avança, nem as portas do inferno poderão detê-la. Não prevalecerão contra ela, porque o Senhor que falou isso aí. E em nenhum momento o Senhor disse que não teríamos luta, perseguições e até morte. Mas ele disse que nenhuma porta do inferno haveria de prevalecer. E por que então existe perseguição, lutas e morte? Porque nós vamos ver no decorrer desse nosso assunto o porquê desse lado assim que parece frágil, mas na verdade não é. Então, o Senhor Jesus prometeu, ele está conosco sempre. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas ele também disse que o reino dele não era desse mundo. Como quando nós encontramos no livro de João, capítulo 18, versículo 36, o Senhor Jesus estava ali discutindo, tratando aquele assunto já nos seus últimos dias aqui, com Pilato, e tu és rei? Ele disse, sim, sou rei. O meu rei, só que o meu reino não é desse mundo. Então, se o reino dele não é desse mundo, nós que fazemos parte desse reino também não somos desse mundo, ainda que nele estejamos fisicamente. Então, significa que os que aceitarem o reino e fazem parte da igreja militante aqui na Terra, também não pertencem a esse mundo. Apesar de estar nele, né? Nós estamos no mundo, mas como diz a palavra, estão no mundo, mas não são do mundo. Nós somos de outro reino. Nós passamos da morte para a vida. Quando Jesus Cristo disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele disse que é nascer da água e do Espírito, não é? Ele disse não é nascer da carne, porque se você nascer da carne, você continua carne. Mas se você nascer da água e do Espírito, você vai nascer agora outra pessoa, outra personalidade e com outra visão e outro objetivo. Então, a igreja, ela não precisa pegar a espada, o revólver, metralhadora ou fuzil para lutar. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando naquele momento que ele estava sendo preso, o apóstolo Pedro, ele tentou ajudar puxando a espada, ferindo a orelha de um dos soldados, e o Senhor Jesus Cristo disse, olha Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu teria uma ajuda aqui que de repente eu poderia resolver toda a situação. Mas não é por aí, meu reino não é desse mundo. Então, o verdadeiro crente, ele tem toda a autoridade sobre a carne. Isso tem que ficar bem claro para o crente, que ele tem autoridade. Existe o desejo da carne, existe o desejo do espírito, e ele tem que estar resolvido onde ele quer ficar. Se o verdadeiro crente, que não é só um crente da igreja do mundo, mas é um crente do reino espiritual, ele tem um domínio, ele domina a carne, não só a carne dele, mas as outras carnes, porque foi nos dado esse poder. É isso que é importante, irmãos, é que estejamos certos de que esse poder foi nos dado. Eu estava lembrando que na escravidão, quando aquela lei áurea, aquela lei que trouxe a libertação dos escravos, ela chegou, mas não libertou. Mesmo que a lei estava ali, mas muitas pessoas nem tiveram conhecimento, morreram, continuaram como escravos, outros não tiveram o usufruto daquela lei, porque não tiveram conhecimento daquele acontecimento.
Então a falta de conhecimento das coisas que estão acontecendo leva a pessoa à ignorância. E a ignorância, ela faz com que você não desenvolva sua capacidade. Eu estava lendo um livro, e ali ele estava dizendo que uma águia nasceu no ninho de uma galinha. E aquela águia criou-se junto com os pintinhos. Só que era diferente, ela achava, puxa vida, por que é que eu sou tão grande, tão feio, os pintinhos são tão bonitos, e os pintinhos nadavam e a águia não nadava e tal. E até que ela cresceu, ficou maior do que a galinha, porque era uma águia, mas ela estava achando que era um pinto, porque ela foi criada ali no meio dos pintos. Até que ela chegou um dia que alguém disse, não, você é uma águia. Ela disse, não sou tal. E ele pegou aquela águia, levou lá para cima, jogou do penhasco embaixo, e ela voou e rolou, tal, e terminou voando, até ela veio perceber que era uma águia, que ela tinha poder de voar, tinha muita força, tinha poder de destruição, era um animal super mais poderoso do que uma simples galinha. Mas ela, até então, estava vivendo como uma galinha, porque não tinha conhecimento. A igreja do Senhor aqui na Terra, ela foi deixada para ela um poder sobrenatural excelente. Mas nós, muitas vezes, como igreja, estamos nos subjugando a coisas pequenas porque não tomamos posse desse poder que foi nos dado como igreja. Então, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1, diz que Jesus, convocando seus discípulos, veja bem, Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder sobre demônios e sobre toda enfermidade. E em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus mandou eles saírem a pregar, ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsai demônios, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus convocou o discípulo, deu poder. E esse poder, ele é um poder que está na igreja. Você tem esse poder. Se realmente você é um crente, você tem esse poder. Mas por que você não usa esse poder? Porque você não tem o conhecimento do poder que existe. Você se submete a coisas do mundo, porque você não conhece a força que você tem dado pelo seu Senhor, que é Deus. Concluímos que a igreja tem comprovado o poder dado por nosso Criador e Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 15, versículo 6, ele diz, quem não estiver em mim será condenado. Veja bem, quem não estiver em mim será condenado e lançado fora. Mas em João capítulo 15, versículo 7, ele diz, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Então, existe uma condição. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, isso nos leva a pensar que existe não é simplesmente ser crente e já ter todo o poder, não. Você tem que estar ali, nele, você nele, ele em você, assim como ele disse, eu e meu Pai somos juntos. Um manda, outro faz, outro obedece. Se você trabalha numa firma, você só pode usar o nome daquela firma se você for funcionário dela. Você só pode ter direito à proteção daquela empresa se você for funcionário dela. Da mesma maneira, você só pode desfrutar dos poderes que tem na igreja se você estiver em Cristo. Ele disse, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem. E outra vez ele disse, vocês não conseguem tudo o que querem porque não sabem pedir. Ainda nós encontramos que a força da igreja, ela consiste em crer e obedecer às palavras do Senhor Jesus. Assim como ele disse em João 8, 29, aquele que me enviou, se referindo ao Pai, ele disse, aquele que me enviou está comigo, não me deixa só,
também ele nos enviou, e ele disse, referindo-se ao Pai, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixa só. Então, ele também disse, assim como ele enviou, também ele nos enviou e está conosco, conforme Marcos 16 e 20, onde ele diz que Jesus, depois que mandou os discípulos pregarem, Jesus ia com os discípulos confirmando os sinais. Então, assim como ele ia com os discípulos confirmando os sinais que se seguiram, que sinais eram esses? Pregar, batizar, repreender demônios, curar enfermos, e Jesus ia confirmando pelo Espírito Santo, pela presença dele. Da mesma forma, hoje continua atuando esses poderes na igreja. Resta a nós abraçarmos essa causa, abraçarmos com firmeza essa certeza de que ele está conosco e que ele nos deu já. Ele não é que ele vai nos dar. A igreja tem esse poder. Não precisa você, na hora da oração, pedir, será que ele quer? Não, ele já nos deu essa autoridade. Então, concluo dizendo que Jesus e o mundo, veja bem, Jesus e o mundo esperam que a autoridade da ação do crente. Porque, assim como Jesus espera você usar o poder que ele lhe deu, o mundo também, muitas vezes o mundo precisa de uma palavra, de um poder nosso na igreja, e a igreja não opera. Tá? A igreja, ela precisa, aqui na terra, é a fiel representante do Senhor Jesus aqui na terra. É como se você mandasse uma pessoa lhe representar no lugar e você acredita que aquela pessoa vai fazer a vontade que você queria que fosse feita. Aquela pessoa que foi enviada por você, ela tem autoridade, a mesma autoridade que você. Então, a igreja aqui na terra tem a autoridade do Senhor Jesus, porque ele nos deu, a minha palavra está em vós, então pedireis o que quiseres. Então, e como deve ser tal, aqui na terra, né, deve se comportar a igreja e estar representado o Senhor Jesus. Se a igreja aqui na terra é a representante do Senhor Jesus, ela não pode se comportar como uma coisa fraca, como um Deus abatido, como um Deus que não tem um poder para nada. Então, quando eu sou um fracasso como igreja, eu estou dizendo que o meu Deus é fraco também. Quando eu sou um fracasso como ministro da igreja, como membro da igreja, eu estou dizendo que o meu Deus é fraco. Na verdade, eu que estou falhando, porque o meu Deus é forte, poderoso e nos deu esse poder. Então vamos nos conscientizar da nossa posição e usar aquele poder que o Senhor nos colocou em nossa mão, porque os dias são difíceis, os dias são maus, e nesses dias maus que se aproximam, que nós estamos vivendo já, é preciso que haja uma convicção daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, quais são as armas que nós temos para lutar, com quem vamos lutar, por quem vamos lutar e quem está do nosso lado. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Vamos entender mais a palavra de Deus, para que possamos entender o poder que existe na mão de cada um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.